Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao quarto capítulo da nossa série A Família do Futuro. E hoje uma mensagem bastante futurística, transmitida só pelo telão. O que acontece é que hoje eu e mais 7 pessoas aqui da nossa igreja estamos em Atlanta numa conferência. O pessoal aqui juntou as suas economias e pôde viajar para lá, para essa conferência da nossa igreja parceira North Point. Por isso que hoje a transmissão da mensagem é assim, tem algumas vantagens e algumas desvantagens de ser filmado. A vantagem é que vai ser um pouco mais curto, vocês vão poder ir embora mais cedo. A desvantagem é que eu pelo menos não vou ver ninguém rindo se eu fizer alguma gracinha aqui, ou eu não vou ver também ninguém mandando torpedo, então vocês fiquem à vontade aí. Enfim, mas bem-vindos ao quarto capítulo da nossa série. Para quem está acompanhando desde o começo, a nossa série, nós temos falado desde o primeiro dia sobre o ideal de família. No primeiro dia nós falamos de uma tensão que existe entre o ideal e o real. Nós dissemos que todos temos no imaginário o que seria um ideal de família, e a Bíblia fala de um ideal de família também, onde nós estaríamos o mais próximo possível da felicidade. No entanto, muitas vezes a gente olha para esse ideal e se sente distante dele. E aí a nossa tendência natural é baixar nossas expectativas em relação ao ideal. E quando nós fazemos isso, quando nós colocamos o ideal mais abaixo de onde seria o ideal, nós corremos um risco muito grande de colocar um impedimento para que as pessoas da nossa família, os nossos filhos, ou quem sabe a próxima geração da nossa família, possa sonhar ou sequer imaginar um ideal de família, porque nós baixamos esse padrão. Quando nós baixamos o padrão, o máximo que se vai conseguir de aproximação vai estar ainda aquém e muito mais longe do ideal. Então é um risco muito grande que a gente corre. No segundo dia, nós falamos uma coisa muito importante também, sobre a autoridade, o poder que cada um de nós tem dentro da família, e a mensagem chamava um passo atrás no poder. Porque a ideia é como você usar o poder, a autoridade, as coisas que foram confiadas a você, como você pode usar isso em benefício do outro. E nós resumimos numa atividade que eu sugeri que vocês fizessem em casa, não sei se alguns fizeram, mas de você, pelo menos uma vez por dia, virar para a pessoa que está próxima de você na sua casa e falar assim, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Quantos fizeram isso? Ah, não estou vendo. Mas tudo bem, eu imagino que algumas pessoas tenham feito esse exercício em casa. Vamos pelo menos uma vez repetir juntos aqui, o que eu posso fazer para te ajudar? Vamos lá? O que eu posso fazer para te ajudar? Muito bem, vocês são muito participativos, muito obrigado. Bom, no terceiro dia, nós falamos sobre os conflitos. Como localizar as causas dos conflitos e como resolver esses conflitos que são muito comuns nas nossas casas, nas nossas famílias. E às vezes as proporções desses conflitos são diferentes de uma família para outra. Nós sabemos que alguns casos são delicados, às vezes a gente ouve falar sobre agressões, etc. Mas com algum conflito a gente sempre tem. Então, na mensagem do domingo passado, nós aprendemos sobre os conflitos, como entender as causas e como evitar que eles aconteçam. Então eu tenho a impressão que se a gente colocasse em prática, pelo menos a mensagem do domingo passado e a do anterior, a 2 e a 3 dessa série, tenho certeza que as nossas famílias já seriam muito melhores, muito mais felizes, a gente estaria muito mais perto do ideal. Mas se você por acaso perdeu algumas dessas mensagens, nós temos aí o site da Capela, www.capeladagraça.com.br, e ali tem as mensagens em vídeo, e nós temos um material também para discussão, para discutir em GEAS e tudo que você pode discutir com o seu grupo, com a sua família. Tá bom? Bom, continuando a falar sobre as famílias, sempre que o assunto é família, sempre que nós pensamos nos relacionamentos em família, pai, mãe, irmãos, sempre que nós pensamos isso sempre envolve muita emoção. É difícil você
pensar, imaginar algum relacionamento da sua família que não envolva emoção, principalmente quando se rompe um relacionamento, principalmente quando se afasta da convivência de uma pessoa. Sempre acontece de envolver muita emoção. A gente fica muito emocionado quando o assunto são as famílias. E aí, quando nós estamos vivendo separados, vivendo sem nos relacionar com algumas pessoas da família, nós inventamos uma frasezinha ou uma mentira para amenizar a dor dessa separação. Sabe o que nós falamos para nós mesmos e para as pessoas que estão por perto? Quando somos perguntados, e aí? E o seu relacionamento com seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu irmão? Nossa resposta pronta, que não é verdadeira, é: eu não me importo. Eu não estou nem aí. Essa coisa já ficou para o passado. Mas isso é uma grande, grande mentira. Se nós tivermos hoje à noite aqui algumas pessoas que estão com problema com relacionamento, ou estão rompidas em algum relacionamento desses laços familiares, talvez com o pai, com a mãe, com o irmão, com um tio, um primo, pessoas chegadas a você, você sabe, no fundo do seu coração, você sabe que é uma mentira. Quando você fala que você não está nem aí, que isso não causa nada em você, você já esqueceu, não é verdade. Porque basta você encostar sua cabeça no travesseiro, naquela hora onde o silêncio faz muito barulho, naquele momento que você para tudo que você está fazendo e fica em silêncio, vem aquela dorzinha. Aquilo ali te incomoda, fica um nó na sua garganta e na nossa garganta, que nunca sai, nunca vai embora. E geralmente isso está relacionado com os nossos relacionamentos rompidos dentro da família. Por quê? Porque nós fomos criados, sim, para nos importarmos uns com os outros e principalmente com as pessoas da nossa família. Deus nos criou para sermos assim. Foi assim que Ele nos fez. Então, quando a gente mente para nós mesmos, não estou nem aí, isso não me faz falta, a gente pode até enganar um ou outro ali por perto, às vezes até nós mesmos um pouquinho, mas a gente sabe que isso não é verdade. Todo mundo que tem um relacionamento importante desse, rompido, sabe que isso não é verdade. E aí começam os reflexos disso na nossa vida. São pessoas que às vezes são descontroladas em relação, às vezes, a beber, ou quem sabe, os menos controlados ainda acabam mexendo com drogas, ou drogas ilegais, ou às vezes drogas legais, os remédios, os tarja preta para dormir, que muitas vezes são fugas, que são escapes que nós arrumamos para nós fugirmos dessas dores emocionais, dessas cicatrizes na alma que não foram resolvidas. Muitas vezes nós usamos desses recursos. Pessoas que às vezes não se fixam nem no trabalho, nem no emprego, nos relacionamentos. Pessoas que vão trocando de parceiros o tempo inteiro. Eu já li de alguns psicólogos que dizem que às vezes aquela garota que fica trocando de namorado o tempo inteiro, ela está procurando o pai em cada um daqueles relacionamentos. E nós sabemos, às vezes os meninos que fazem isso também, sempre, se você investigar, no fundo tem uma raiz familiar, algum problema ali, alguma coisa rompida. Isso é muito comum. E os psicólogos que estão aqui entre nós podem falar até muito melhor do que eu. Então nós fomos criados, sim, para nos importarmos uns com os outros. E outra coisa que está no nosso DNA, de cada um de nós, é que nós necessitamos muito de aprovação. Todos nós temos uma necessidade muito grande de aprovação, principalmente dos nossos pais. Por mais que você negue isso, por mais que você diga não estou nem aí, às vezes a gente trabalha uma vida inteira buscando aprovação, quem sabe às vezes em multidões. Eu conheci muitas pessoas que precisavam de multidões para se sentirem amadas, e muitas dessas vezes isso revelava lá no fundo uma falta de aprovação do pai, da mãe, do irmão mais velho, de alguém da família. Então todos nós necessitamos de aprovação. Mais uma vez, os psicólogos aqui poderiam falar até melhor do que eu sobre esse assunto, porque sempre que se começa uma terapia, quase que
em 100% das vezes, começa a investigar os relacionamentos familiares. Não é verdade? Não é assim que acontece? Porque são muito, muito, muito importantes. Nós temos essa necessidade de aprovação. E vocês não pensem que eu estou falando tudo isso apenas porque eu ando estudando esse assunto para fazer essa série. Não. Eu vivi isso na minha própria vida. Durante alguns anos da minha vida, eu vivi rompido com meu pai. Quando tomei a decisão de ir embora para São Paulo, de não ser engenheiro e estudar música, meu pai não aprovou essa minha decisão e nós rompemos o relacionamento. Era um relacionamento burocrático, assim, digamos assim. E eu senti muita falta dessa aprovação, de ter a voz do meu pai junto comigo ali. Só que eu negava, como a maioria de nós fazemos. Eu negava, não estou nem aí, isso não é importante, isso não é importante. Eu só descobri a importância disso mesmo, depois de muitos anos, quando a gente reatou esse relacionamento, eu percebi o tanto que ele me fez falta. Então isso é uma coisa que eu vivi na minha própria vida. Então, obviamente, com tudo isso que eu estou falando, eu vou apresentar agora para vocês o assunto dessa noite. E o assunto dessa noite é reconciliação. Reconciliação. E eu não sei exatamente o efeito que essa mensagem, em especial, na noite de hoje, vai trazer sobre aquelas pessoas que não são cristãs. Quase que todas as nossas mensagens, nós temos aplicações fáceis para os cristãos e para os não cristãos que ainda estão no nosso meio, que frequentam esse lugar. No entanto, na mensagem especial de hoje, eu não sei exatamente como isso vai soar no ouvido daquele que ainda não crê em Deus e na palavra de Deus. Mas para o cristão, essa mensagem é importantíssima, porque ela não deixa opção para mim e para você. Nós, ao ouvir o que a Bíblia fala sobre isso, nessa noite, nós precisamos tomar uma atitude. Nós ficamos quase que encurralados, sem uma outra opção, porque a Bíblia nos faz lutar pelos relacionamentos, pela reconciliação. É isso que a Bíblia nos ensina. E tem uma frase que eu escrevi aqui que eu acho interessante compartilhar, que a reconciliação é uma batalha terrível. Quando você imagina você ter que procurar uma pessoa que você está rompida no relacionamento, envolve quebra de orgulho, envolve uma série de coisas. É difícil mesmo. É uma batalha terrível, mas que vale a pena lutar. Vale a pena lutar. Mesmo que, como toda batalha, como toda guerra, mesmo que o resultado não seja perfeito, que você não chegue no ideal, no fim das contas, mas a paz e o fim daquela angústia que essa atitude sua vai te trazer, vai ter compensado lutar por esse relacionamento rompido na sua vida. Bom, então para os cristãos, nós ficamos meio sem opção, então eu sugiro que quem trouxe a sua Bíblia nessa noite, abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. É o apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo sobre relacionamentos. E ele faz um paralelo muito precioso e muito profundo, até um pouco difícil de entender. Eu vou dar o máximo de mim, vou me esforçar para fazer com que isso fique claro para vocês, mas ele faz um paralelo com o que Deus fez conosco. Como Deus procurou e ofereceu a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Ele faz esse paralelo para nos incentivar, para nos motivar a agir em relação aos relacionamentos rompidos da nossa vida. Então, se você localizou a 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos começar no versículo 14, que diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. Paulo está querendo dizer que aquele amor demonstrado por Cristo, ao se sacrificar por nós, ao passar por todo aquele sofrimento, morrer na cruz pelos nossos pecados, Paulo está falando que aquilo nos constrange, aquilo nos intimida, porque foi um amor muito grande demonstrado por Cristo ali. Porque estamos convencidos de que um
morreu por todos. Logo, todos morreram. Jesus morreu por todos. Por mim, por você, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão mais velho, pelo seu irmão mais novo, pelos seus primos, pelos seus tios, pelos seus avós, pelos seus filhos. Jesus morreu por todos naquela cruz, sem exceção. O sacrifício foi em benefício de todos, todos sem exceção. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está falando que um sacrifício tão grande, nesse momento, requer algo de nós. Esse sacrifício requer, esse amor tão grande que nos constrange, requer algo de nós. Que é simplesmente que nós não vivamos, depois de ter visto o sacrifício de Jesus, que nós não vivamos apenas e exclusivamente para satisfazer os nossos desejos. Seria muito pouco, diante desse amor constrangedor, que a nossa resposta fosse assim, puxa, que legal, e agora eu vou viver do mesmo jeito, de acordo com os meus desejos e minhas vontades, satisfazendo as minhas vontades. Paulo está falando que esse amor nos constrange a agir, a fazer alguma coisa relacionada com isso. E aí ele acrescenta uma coisa importante, no versículo 18, diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, presta atenção, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Paulo está falando o seguinte, que Deus tomou a iniciativa da reconciliação. Presta bem atenção nisso. Quem pecou fomos nós, a humanidade. Nós pecamos, nós erramos, nós desapontamos o Criador. Sendo há milhares de anos atrás com Adão e Eva, ou hoje, nas nossas vidas, nós desapontamos o nosso Criador, nós erramos. Mas Paulo está falando assim, que ainda assim, Deus foi quem tomou a iniciativa da reconciliação. Foi Ele que ofereceu Jesus em sacrifício pelo nosso pecado para que pudesse acontecer essa reconciliação. Deus foi quem deu o passo. Olha que interessante. E isso, Paulo está falando, isso requer alguma coisa de nós. Então Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ministério é uma palavra que a gente automaticamente associa com Brasília, com um cargo elevadíssimo no governo, etc. Ou, às vezes, na igreja a gente fala esse ministério ou aquele ministério. Mas se você for olhar no dicionário, o ministério nada mais é do que a execução de uma tarefa, não é um cargo. Um ministro deveria ser um executante de uma tarefa, e não um chefe que não faz nada e só dá ordem. Um ministério na igreja é uma tarefa que você foi incumbido de fazer. Então, com isso, com esse amor constrangedor, Deus está falando o seguinte para nós, através do apóstolo Paulo, que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Quer dizer, Deus nos deu o poder fez conosco um compromisso, ou Ele está requerendo de nós, que nós sejamos ministros da reconciliação, ou seja, que nós possamos levar essa mensagem de reconciliação às outras pessoas. É isso que Paulo está falando aqui, essa é a nossa tarefa. Deus nos reconciliou consigo através de Jesus Cristo, e nos deu essa comissão, de sermos também ministros da reconciliação. O ministério da reconciliação, levar essa mensagem da reconciliação a todas as pessoas. Esse amor constrangedor requer isso de nós, que você e eu estejamos sempre levando essa mensagem para as outras pessoas. Mas com isso aqui que a gente está lendo, nós podemos concluir o seguinte, que Deus, Ele removeu todos os obstáculos para se reconciliar conosco. Deus tirou todos os obstáculos, independente do seu pecado, independente de qualquer coisa, Deus agiu para que nós nos reconciliássemos com Ele, para que houvesse relacionamento de novo. O único obstáculo que Deus não tirou foi nós mesmos, porque só quem pode impedir essa reconciliação somos nós mesmos, porque Deus nos deu
o livre-arbítrio. Nós podemos escolher não aceitar a oferta de Jesus Cristo. Mas fora isso, fora nós mesmos, Deus retirou todos os obstáculos para que houvesse essa reconciliação. Então a minha pergunta, ou a pergunta que esse texto nos traz: se Deus fez isso comigo, se Deus fez isso com você, por que você se nega a fazer isso em relação a um membro da sua família com quem você está tendo problema de relacionamento? Se Deus, o Criador do mundo, deu o primeiro passo na direção e o preço foi muito alto para Deus, para que nós nos relacionássemos com Ele de novo, o preço foi muito alto. Se Deus, o Criador do mundo, fez isso, por que nós nos achamos no direito de falar assim: ah não, mas você não sabe o que fulano fez comigo, você não sabe o que meu pai fez comigo, você não sabe o que a minha mãe fez comigo, você não sabe o que meu irmão mais velho fez comigo, por isso não dá para reconciliar. E eu sei que muitos de vocês talvez estejam pensando assim: ah, eu já tentei algumas vezes, mas não funciona. Então agora, no momento que eu estou, se ela me procurar, eu falo com ela, senão a gente não vai se encontrar mais. Se ele, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, meu filho, se ele admitir os erros dele, aí nós podemos conversar. Nós vamos colocando obstáculo, percebe? Ah, mas ele que errou muito mais do que eu errei só um pouquinho, ele errou muito mais do que eu. Então ele que deveria me procurar para uma reconciliação, e não eu. Percebe? Nós vamos colocando obstáculos. E Deus não fez isso com a gente, e a gente acha que a gente pode fazer isso com as pessoas. A gente fica medindo o tanto que a pessoa pecou contra você. Quando Deus olhou para mim e para você, e não ficou dando nota para o nosso pecado. Deus não falou assim: ah, aquele ali pecou demais, é nota 10 em pecado, não dá para reconciliar. Eu vou reconciliar com aquele que tem 3,5. Deus não fez isso. Deus tomou atitude, Jesus morreu naquela cruz, independente do que você tenha feito, independente do que eu tenha feito, independente do que a humanidade tenha feito. Ele removeu os obstáculos, e nós achamos no direito de colocar obstáculos. Então, sabe o que você está dizendo quando você faz isso? É que você é mais importante do que Deus. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Você está dizendo que você é mais importante do que Deus, quando você faz isso. Porque Deus, o grande Criador, retirou os obstáculos, mas você se acha no direito de julgar melhor, analisar melhor e colocar os obstáculos que você quer colocar. Mas Paulo continua insistindo. Versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os nossos pecados, exatamente o que eu acabei de falar. Deus não levou em conta, não colocou na nossa conta. A hora que você falou assim, fecha a conta, e Deus não colocou na nossa conta os pecados que nós cometemos. Independente dos pecados que nós cometemos, Deus fez a oferta de reconciliação. Deu o primeiro passo, independente do que a gente tenha feito. Então, se Ele agiu assim conosco, por que nós ainda colocamos obstáculos para agir assim com as pessoas com quem Deus colocou nas nossas famílias? Você acha que você nasceu por acaso no lugar que você nasceu? Foi Deus que colocou, e por pior que tenha sido o problema que você tenha tido, mediante o que nós estamos lendo, nada te dá o direito de achar que você não pode fazer isso, não deve, você ficar inventando desculpa para não procurar a reconciliação. E por isso Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. E Ele ainda acrescenta a importância, Ele coloca mais importância nessa responsabilidade ainda, no versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus nos deu uma missão, nos deu autoridade e poder para sermos embaixadores de Cristo. Quer dizer, Deus
pediu ou solicitou que nós fôssemos os representantes de Cristo. O que é um embaixador? É um representante de um país num outro país. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra, aqui em Londrina, no seu bairro, na sua casa. Você é o representante de Cristo. Você é embaixador de Cristo. Você fala por Cristo com as pessoas que você fala. Deus nos deu essa comissão. Não é bacana você imaginar isso? Puxa vida, às vezes eu vou estar falando com alguém da minha família, eu vou estar sendo a voz de Cristo para aquela família. Então, Deus nos pediu isso, que a gente fosse isso. É como se Deus, o próprio Deus, estivesse fazendo o seu apelo de reconciliação através da nossa boca. Quando nós falamos para as pessoas, você precisa se reconciliar com Deus, você precisa se reconciliar com Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo embaixadores. É como se o próprio Deus estivesse falando, usando as nossas bocas para falar. Então, se você que está aqui nessa noite, se você é um cristão, essa mensagem é diretamente para você, diretamente para o seu coração, diretamente para o meu coração. Essa mensagem da reconciliação é uma responsabilidade nossa, está nas nossas mãos. E aí vem uma questão muito interessante ligada aos relacionamentos familiares. Deus se reconciliou com você apesar dos seus pecados. Deus se reconciliou comigo e com você apesar dos nossos pecados. Mas você não pode se reconciliar com esse membro da sua família, com aquele membro da sua família, por causa dos pecados dele. Entendeu? Deus se reconciliou conosco apesar do nosso pecado, mas você não pode se reconciliar por causa dos pecados do outro. Sabe o que você está fazendo? Você está dizendo que os seus padrões são mais altos do que os de Deus. É isso que você está fazendo. Não, meu padrão é mais alto. Deus fez isso, se reconciliou comigo e com os outros, apesar de qualquer coisa que eu tenha feito. Mas com o fulano, eu não posso me reconciliar, porque o que ele fez foi muito feio. E eu não estou querendo diminuir aqui, com isso, o peso do que pode ter acontecido com você. Porque eu sei que muita coisa pesada, às vezes, pode ter acontecido com você, às vezes na infância, na adolescência, eu sei disso. Eu só não quero transformar a mensagem numa coisa dramática. Mas independente do que tenha sido feito contra você, você deveria tomar essa atitude, porque é o exemplo que Deus está demonstrando aqui com o que Ele fez, porque Ele fez isso independente. Ele fez isso para a pior pessoa do mundo. Deus fez isso para todos. Para você, para mim e para as pessoas muito pior do que nós. Então, isso nos tira o direito de não estender a mão para as pessoas da nossa própria família que erraram com a gente. E não irmos, não tomarmos a iniciativa da reconciliação com eles. Como eu disse para vocês no começo, quando eu me afastei da minha família, quando eu mudei para São Paulo, fui morar sozinho, conquistar minha independência financeira, viver o meu sonho, meus sonhos, etc. Foi difícil, porque eu procurei artifícios para superar essa angústia na alma da falta de relacionamento pai e filho. Eu procurei muitas coisas na minha vida para suprir essa necessidade. Mas nada que você possa imaginar consegue, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para você preencher uma vaga com coisas que não são exatamente daquele tamanho. E o buraco que eu tinha era do relacionamento com meu pai. Não adianta eu colocar outra coisa ali. Não vai resolver o problema. Então eu sempre vivia angustiado. Em todos os anos que eu vivia afastado. E aí, por consequência, olha só que interessante. As coisas vão trazendo consequências. Aí por me afastar do relacionamento com meu pai, eu acabei me afastando do relacionamento com Deus. Acabei me afastando da igreja. Me afastei de tudo. Percebe? A profundidade do problema. A raiz das coisas onde estão. E esses anos eu quase
8 anos da minha vida, eu menti para mim mesmo, que eu não precisava daquilo, que eu não sentia falta. Me enganei durante muito tempo, tentei me enganar por muito tempo. Mas quando eu me deparei com o sacrifício de Jesus, quando eu reencontrei o caminho da salvação, quando eu me quebrantei diante de Deus, quando eu pedi perdão pelos meus pecados diante de Deus, isso lá em São Paulo ainda, quando Deus me quebrantou mesmo, quando eu voltei a buscar a Deus de todo o meu coração, a primeira coisa que veio na minha cabeça, imediatamente após, eu preciso resolver as coisas com meu pai. Percebe? Isso estava guardado lá. Foi preciso Deus dar uma chacoalhada em mim para eu acordar para isso também. Aí não perdi tempo. Vim de São Paulo, fui para a casa dos meus pais, eu, meu pai e minha mãe, no quartinho, com muito choro, com muita dor, com muita coisa. Eu pedi perdão por tudo que eu tinha feito. Eles também, meu pai também pediu perdão por algumas coisas que ele também tinha errado. Mas foi um momento tão intenso, uma cura tão grande, que eu me arrependo de não ter feito isso antes. E sabe, isso foi em 97. E de lá para cá, ter o apoio do meu pai nas coisas que eu estou fazendo, um elogio aqui, outro ali, isso faz uma diferença absurda na minha vida hoje. Ter o meu pai aqui, ali, sentadinho ali, ó, assistindo a minha pregação, é uma coisa que me traz um conforto muito grande, vale mais do que 50 elogios de outras pessoas. Quando meu pai fala assim, puxa, olha, hoje foi muito bacana, isso me completa. Porque no fundo, gente, todos nós precisamos da aprovação dos nossos pais. Então, eu tive que passar por isso, passei por aquela dificuldade de tomar coragem, de falar todas as coisas, mas valeu a pena, por isso que eu estou incentivando vocês a fazerem. Bom, para encerrar, eu quero falar de forma bem prática como que você pode lidar com isso. Como você pode dar esse passo da reconciliação com aquela pessoa na sua família que você já está pensando nela desde os primeiros 5 minutos dessa palavra. O que você pode fazer? Primeira coisa, eu vou te falar o que não é reconciliação, para depois falar o que é reconciliação. Reconciliação não é você falar o seguinte, vamos nos sentar e conversar sobre todas as coisas até nos acertarmos. Isso não é reconciliação. Isso não é o passo certo para a reconciliação. Não é o passo certo você falar o seguinte, deixa eu explicar o meu ponto de vista, depois você explica o seu ponto de vista. Esse não é o coração de quem está buscando reconciliação. Se você admitir suas falhas, eu admito as minhas. Isso não é o coração de quem está buscando reconciliação. O coração de quem quer se reconciliar, quem está buscando, quem vai lutar essa batalha, que vale a pena ser lutada, quem vai fazer isso, a reconciliação é um convite para um recomeço. É um convite para um recomeço. Reconciliação é perdoar antes de conversar, antes de marcar a conversa. Você ir para essa conversa já tendo perdoado tudo o que aquela pessoa fez para você. Esse é o coração de quem vai buscar reconciliação. Reconciliação é você sair daqui hoje e dar um telefonema que a pessoa não está esperando. E sem tocar em nada do passado, você falar assim, puxa, eu preciso conversar com você. Vamos marcar? Reconciliação é você escrever uma cartinha muito carinhosa, colocar as fotos, talvez dos seus filhos, e mandar essa cartinha pelo correio. Isso é o coração de quem quer se reconciliar. Reconciliar por quê? Porque Deus fez isso por nós e pediu para que nós fizéssemos isso, estendêssemos isso às outras pessoas.
Essa é uma grande razão para nos reconciliarmos. Reconciliar porque isso vai curar a sua alma. Isso vai te trazer cura, vai te trazer paz. Vai tirar aquele nozinho da garganta. Essa é a razão para você fazer isso. Reconciliar, presta atenção, porque isso vai ser modelo para os seus filhos e para a sua família. Quando seus filhos observarem você tomando uma atitude dessa, aquilo vai falar forte na vida deles. O papai tomou coragem, se humilhou, foi lá para restaurar um relacionamento com o vovô, isso vai marcar a vida do seu filho. O passado, ele precisa ser perdoado e não resolvido. Presta atenção nisso. O passado, ele precisa ser perdoado e não resolvido, porque não tem como resolver o passado. Ainda não inventaram um jeito de você voltar, só nos filmes, né? De você voltar lá no passado, mudar o passado. Só que no filme que falou sobre isso, quando você muda o passado, você muda o futuro também. Quer dizer, ainda não tem uma forma de você fazer isso. Não existe, talvez nunca vai existir. Então, o passado precisa ser perdoado e não resolvido. Porque resolução ele não tem solução o passado. Você e eu fomos criados para nos importar. Você e eu fomos criados para nos importar. Principalmente com aquelas pessoas da nossa família, ligadas à nossa família. Por pelo menos 3 razões. Primeiro, porque se você buscar o relacionamento com essa pessoa, reconciliar-se com essa pessoa, primeira coisa, isso vai se fazer bem para você mesmo, vai curar a sua alma, vai curar algumas doenças da sua alma e algumas consequências que você tem sofrido por causa disso. Isso é uma grande motivação. A segunda motivação é que você vai fazer bem para outra pessoa também. A outra pessoa também vai ser beneficiada. Nós falamos isso na semana retrasada. Você fazer alguma coisa em benefício do outro, usar o poder e a autoridade que foi colocada na sua mão em benefício do outro. Então, é a segunda coisa. A terceira, que talvez para nós os cristãos seja a mais motivadora de todas, é porque Deus pediu que fôssemos assim, que agíssemos assim. Porque Ele agiu assim conosco. Ele espera isso de nós. E o momento para você fazer isso é hoje, agora, amanhã cedo, é essa semana. Você tomar coragem e procurar aquela pessoa com quem você rompeu o relacionamento. Perdoar aquela pessoa antes de você encontrar com ela. Numa pregação recente nós falamos sobre perdão. Perdão é uma decisão, não é uma emoção, não é um sentimento. Você não precisa sentir que perdoa, você precisa decidir que você perdoa. E aí, próximo passo, procurar, buscar reconciliação com essa pessoa. Então, é agora que você precisa fazer isso, porque além de todos os benefícios que isso vai trazer para você, para outra pessoa, e você vai se sentir bem em relação a Deus, isso também vai influenciar a nossa geração, os seus filhos, as pessoas que estão próximas de você, que vão aprender com esse seu gesto. Então é hoje que você tem que ir. Mas aí você pode falar assim, puxa, mas eu já tentei. Você pode falar para mim, Paulo, você não sabe, mas eu já tentei uma vez, já tentei 2. Até onde eu devo ir? Até onde eu devo ir? A minha resposta para você seria a seguinte, você deve ir até um pouquinho antes de morrer na cruz por essa pessoa. Aí é o limite, porque foi um pouco além disso, foi o que Deus fez através de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado, independente de quantas vezes nós pecamos. Então, até onde você deve ir? Até um pouquinho antes de ter que se sacrificar numa cruz por essa pessoa. Esse é o limite para você, o tanto que você deve insistir nisso. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso essa semana? Hoje, quem sabe, saindo daqui? Por que esperar mais? Só tem benefício para você, para outra pessoa, e é Deus que está pedindo isso de nós. Por que esperar mais? Vamos tentar, por mais que seja dolorido, vamos fazer isso, porque a paz que vocês vão experimentar
e que eu experimentei ao fazer isso, compensa todo o nosso esforço, compensa todo o nosso esforço. E lembrar que Deus fez isso por nós de uma maneira muito mais difícil, que Jesus sofreu tudo que sofreu, morreu na cruz, para que essa reconciliação acontecesse. Ao lembrar disso, eu acho que nossos obstáculos vão ficar menores. E eu espero do fundo do coração que vocês possam fazer isso. Então vamos orar e vamos pedir para que Deus nos abençoe, nos dê coragem para fazer isso. Senhor Deus, eu sei que quando falamos de famílias, de relacionamentos, algumas coisas profundas vêm à nossa mente, ao nosso coração. Talvez alguns aqui estejam sentindo uma dor no peito, como se um punhal tivesse cravado no coração. Eu já senti isso, Deus, por isso que eu imagino que algumas pessoas possam estar sentindo isso, Pai. Pessoas que romperam há anos atrás, há 10 anos atrás, há 5, há 20 anos atrás. Pessoas que estão sem conversar com um membro da família há meses, há semanas, há décadas. Então é um assunto muito delicado, Deus, mas conforme nós vimos na Tua Palavra, Pai, por pior que tenha sido o pecado cometido contra nós, Pai, o Senhor nos deu um ministério, Senhor Deus, da reconciliação. Tanto de apresentarmos a Tua verdade, o Teu Evangelho, como de seguirmos o exemplo dado por Ti mesmo, Senhor Deus, ao oferecer Jesus e tirar todos os obstáculos para que nós nos reconciliássemos contigo, Pai. Quando o Senhor fez isso, o Senhor nos ensinou a que nós podemos fazer isso com os nossos familiares. Então, por favor, Deus, por favor, nos dê coragem, Pai, para ao sair daqui hoje, quem sabe dar um primeiro telefonema, Pai. Quem sabe amanhã escrever uma cartinha, Deus, com lágrimas, Pai, carregada de dor, mas dando o primeiro passo, Senhor Deus, o primeiro passo para a reconciliação com essas pessoas. E que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor toque a vida daquela pessoa que vai ser atingida, Senhor Deus, pela carta, pelo telefonema, que vai receber essa carta, esse telefonema, que o Senhor também sensibilize, Pai, para que possa efetivamente, Senhor Deus, possamos efetivamente nos reconciliar, Pai. Porque o Senhor pede isso para nós, Pai, porque isso é importante para nós, isso é importante para os nossos filhos, isso é importante para a nossa geração. Nos dê essa coragem, Senhor Deus, nos enche, Senhor Deus, do Teu poder, Pai, para que a gente não desista disso, Pai, não desista, até perto de onde o Senhor foi conosco, foi aquela cruz. Que a gente insista, Senhor Deus, até que a paz venha sobre nós, que a paz venha sobre as nossas famílias, Pai. Dá uma ótima semana a cada um dos meus irmãos aqui, Senhor Deus, e protege-nos, derrama do Teu amor, nos abençoe. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Semana que vem estaremos aqui ao vivo para o final da nossa série. Não perca e tragam um de seus amigos. Boa noite.